Bem-vindo ao meu canal, eu sou Rosângela Regolão e hoje você vai assistir uma live entrevista que fiz com a cantora Clarina. É uma live gravada. Ela vai nos contar sua trajetória desde quando ela veio morar aqui em Jundiaí, desde 1980. Vai relembrar seus projetos, seus shows, os trabalhos artísticos que fez até hoje. Enfim, vai falar um pouquinho de tudo. Desde 1980 até hoje são 40 anos de história. Quem viveu aquela época de rodas de músicas nas praças da cidade vai gostar muito. Por conta disso, me remeteu também ao passado e foi super legal. Ela me chama de Janja, que é um apelido das antigas. Então, no bate-papo, ela percebeu, ela se deu conta que está comemorando 40 anos como cantora, compositora, violonista, produtora cultural, e nesses 40 anos fez muitos amigos e amigas. Se você quiser conhecer um pouco o trabalho da cantora Clarina, eu vou deixar na descrição o link do site dela. Você também pode assistir essa live do começo ao fim, sem interrupção. Mas tem uma opção super bacana, que é clicar no tempo. Então tem um númerozinho e do lado tem a descrição do que vai acontecer. Por exemplo, você quer você quer saber sobre o show há tanto ainda. Então clica no númerozinho, que é o tempo, e você vai ser direcionado ou direcionada nesse assunto. Por exemplo, você quer saber do show Pelos Ares da Ilusão, então é só clicar ali e você já vai ser direcionado ou direcionada nesse assunto. É um recurso super bacana que aprendi há pouco tempo também. Estou muito feliz por essa live, por contar a história, a trajetória da cantora Clarina nesses 40 anos. Então é isso. Mais um conteúdo para o canal Rosângela Regolão. E até a próxima. Eu curtia muito a praia, né? Adorava andar de Sonrisal e tive o contato com a música, né? Foi lá o meu contato, né? Esse chileno que, na verdade, ele era um fugitivo político, né? Chileno, o regime do Pinochet lá na época, né? A ditadura, e ele era bem misterioso, assim, né? Ele tocava Beatles, tocava coisas do folclore chileno, era magnífico, eu fiquei encantada com aquilo e fiquei fissurada para tocar violão, né? Ele me passou as notas, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, maior e menor. Fiquei brincando naquilo. Aí eu conheci uma turista e ela me apresentou as revistinhas, né? Aí foi uma maravilha, né? Eu comia aquilo, sabe? E foi assim. Essa história aí que eu encantei o apresentador, né, com a minha desenvoltura, que eu fui lá cantar, minha tia conta isso assim com muitos detalhes, né? Eu, sinceramente, eu não me lembro disso. Sabe essas coisas da sua infância que as pessoas te falam? Eu lembro muito vagamente. E, na verdade, eu sempre gostei de cantar, né? E como eu fui autodidata, não estudei, até os 18 anos não tinha estudado música. Então, o instrumento ajudava eu a achar a nota, né? Vamos lá. Eu cheguei em Jundiaí, né? Eu já tinha concluído o 2º grau, mas o meu irmão, o Chico, ele estudava no instituto. E eu, embora eu nunca tivesse estudado música nada, eu já tinha feito músicas. Eu compus uma música com a letra do Chico. E quando chegou esse festival, a gente se inscreveu. Eu nunca tinha imaginado subir num palco, o que quer que seja ali.
E aí, esse festival foi muito bem estruturado. Ele tinha a banda Vento Sul, integrantes da banda Vento Sul na época ali, dando um suporte. E eu conheci o Venâncio, porque o Venâncio também colocou uma música no festival. E conheci o Carlinhos, Carlos Orestes, também. 3 compositores participantes deste festival. E aí, nós nos conhecemos lá, e foi assim, vamos fazer juntas as nossas músicas? Né? Aí falamos, vamos, né? Então, eles fizeram com a minha música, resumindo, nós 3 formamos uma banda ali, né? A ideia do nome, para te ser bem sincera, Janja, eu não sei se foi o Carlinho, eu fiquei assim, eu aceitei o nome, eu só lembro isso, entendeu? Eu era meio avoada. Eles escolheram lá, eu achei maravilhoso. Foi assim. E aí já foi uma coisa que foi uma explosão para mim, né? Cheguei lá de Itanhaém, já conheci esse monte de gente, o Tom Fonseca conheci nesse festival também, por isso que eu fui fazer aula com ele, ele dava aula de violão clássico. Então, eu já conhecia esse monte de gente, eu já achei aquilo tudo maravilhoso, entendeu? E aí, os Caravelhos eram 3 compositores, a gente fazia basicamente música autoral, muito forte. Está no Ar é uma música do Carlos Orestes, do Carlinhos, é uma música dele que deu nome ao show. E foi isso, foi uma coisa assim meio que instantânea, sabe? Eu cheguei em Jundiaí e já aconteceu tudo isso. O projeto Colibri, ele foi um projeto que surgiu da iniciativa do Tom Fonseca. O Tom Fonseca veio com essa ideia e ele era um projeto não só musical, ele era um projeto que trazia também a poesia. Então, eram poesias mescladas com músicas e tudo autoral, né? Então, foi um projeto muito legal. O primeiro projeto, o projeto inaugural do Projeto Colibri, foi eu, o Tom Fonseca e o Harrison. Né? E teve 4 edições do Projeto Colibri. O Gentil Meneguin, que era um jornalista da época, ele fez direção musical. A gente tinha ali muitos escritores envolvidos, e aí os escritores não iam lá para declamar poesia, então iam os atores. Então, ele era um projeto muito rico nesse sentido, sabe? Foi um projeto bem importante, né? E aí levamos para o Teatro Castro Mendes, em Campinas, né? E foi um projeto bem importante. Eu fui atleta, né? Eu fui jogadora de basquete. Inclusive, sou medalha de ouro de handebol pela cidade de Jundiaí. Então, é assim, né? Eu sempre gostei muito de esporte, por isso fui fazer educação física. E durante o período da faculdade, eu me distanciei um pouco da música, assim. Eu trabalhava também, né? Eu já era funcionária pública, então era uma loucura, né? Eu me desdobrava em 1000 para dar conta de tudo. Mas foi um período assim de grande aprendizado, né? Gostei muito de ter feito essa faculdade. O show a tanto ainda, né? Eu saí realmente da faculdade nesse período, né? Eu saí ávida para fazer alguma coisa com música, porque a música é como um vício, né? A gente sempre tem que ter perto. Bom, aí, conforme você mesma disse, durante o período da faculdade, eu não me desvinculei totalmente da música. Eu comecei a fazer aula de canto com o professor Maurício Martinazzo. E foi por isso que ele veio para o show, e eu teve uma parte do show que era voz e piano. Era o trabalho que a gente desenvolvia nas aulas. Mas essa banda acústica, né? A gente fez uma banda acústica, violões e percussão, né? Basicamente isso.
e flauta, né? O espetáculo teve o Marco Antônio de Almeida Cunha na flauta, Eduardo Assaf, violão, Oswaldo Moreira, Ricardo Marinho. A ideia de trazer o bailarino foi minha, uma loucura, né? Tinha uma luz que jogava a luz no bailarino e refletia num pano. E o Tico Antunes, o bailarino que fez, tinha feito faculdade comigo, entendeu? Então, a gente já estava naquela relação e tal. E aí a gente fez esse show aí, que você perguntou se eu fui ousada. Talvez, eu não sei. Eu acho assim, eu gosto muito de produzir espetáculos, né? A magia de estar num palco, de estar ali, né, no cara a cara, eu acho bem instigante para mim, né? E eu sempre consegui fazer, né? Porque quando você começa a fazer, você vai, sabe? Você perguntou sobre o patrocínio. Eu tive um apoio da prefeitura, né? E quem bancou o espetáculo foi a bilheteria. Porque muitas vezes, né, certamente foi a sessão do teatro, por exemplo, e som, vai. E aí a bilheteria é para pagar o custo do restante, né? Então, foi assim que se deu o show A Tantainda. Foi muito gostoso. Ao todo, 10 pessoas, entre produção, coreógrafo, porque o Tico foi coreografado, né, por alguém, e todos os músicos, né, que participaram, entre todos, 10 pessoas. Olha, essas festas, vamos dizer assim, que nunca é um cachê, vamos dizer, nem muito alto, mas também não é um cachê baixo, né? É um cachê dentro de uma realidade para o que ele se propõe. Sempre compensa, né? Sempre compensa. Essas festas, ela tem aquela questão de você estar ali onde o povo está, né? E é muito gostoso. A festa da uva, por exemplo, nos últimos anos eu estive trabalhando na cultura, né? É muito emocionante você ver aquela integração de pessoas e, vamos dizer assim, que é muito gratificante tocar nessas festas, né? Compensa o cachê e vale a pena. Para mim, né, especificamente, no período em que eu estive trabalhando na cultura, eu entrei na cultura no ano de 2014, né? De 2014. Então, a partir do momento que eu entrei na cultura, eu não participei mais de nenhuma festa pública, né? Por uma questão ética, né? Porque eu estava lá dentro, fazendo programação, tudo, como que eu ia, né, me colocar para tocar, né? A questão da impessoalidade aí na coisa pública. Bom, a banda Escaravelhos, depois de um tempo, tal, ela acabou se dissolvendo, né? Mas eu continuei mantendo um vínculo forte aí com o Venâncio, principalmente, né? E esse show, por exemplo, eu participei junto com o Venâncio. Foi um espetáculo que abrangeu as culturas populares de modo geral. Um espetáculo muito rico, com a participação de vários outros artistas, né? E foi organizado pela prefeitura, na época. Pela prefeitura que organizou. E eu cantei junto com o Venâncio umas 4 músicas. Foi isso que aconteceu. Conforme eu disse, embora o Escaravelhos tenha se dissolvido, eu mantive aí um convívio musical com o Venâncio. E aí, o que aconteceu? A gente conhece, eu não lembro exatamente a circunstância de quando a gente conheceu o Fofão, né? Mas, na época, né, vamos chamar ele de Tom Nando,
Na época, o Tom Nando, ele estudava, me parece, no Rosa. E ele conheceu o Daniel Buzzanelli lá, que tocava bateria, não sei o quê. Eu só sei que eles acabaram vindo para essa banda. O Silvio de Oliveira Lopes também era muito próximo do Venâncio, inclusive na época era cunhado dele. E aí ele também era músico, então surgiu o grupo Cordas Vocais, né? Sobre o nome, a gente pensou justamente num nome que representasse uma tendência do grupo, né? De ter um trabalho vocal. Ali, nós tínhamos vários compositores, mais uma vez. O Silvio compunha, o Venâncio, eu. E o Fofão já tinha uma música que fez parte do show, me parece que era Isabel. Então, o show foi o seguinte, nós cantamos umas 6 músicas, acho que meio da época, música legal e tal, e o restante foi tudo autoral. Então, o show foi isso. Pelos Ares da Ilusão, o nome do show. Por causa da música do Venâncio, que é uma música linda, e que vocês vão escutar, acho que nessa entrevista. Tenho 2 asas que podem me levar por toda essa imensidão. Eu vou muito além do espaço sideral. Tenho preso em mim um demônio celestial. Olha, sobre o rompimento aí desse grupo, eu não consigo precisar para você muitos detalhes. Mas, vamos dizer assim, o Fofão e o Daniel Buzzanelli partiram para uma proposta de formar uma banda diferente, né? Inclusive, no começo, até me convidaram para fazer umas coisas. Eu estava tocando no sax, na época, né? Eu tocava no sax e eu comecei a criar gosto para fazer barzinho e tal. Bom, resumindo, a coisa destemperou, né? Detalhes de tudo isso, eu vou te falar uma coisa, Janja, eu sou meio desligada. Hoje eu sou mais ligada. Mas as coisas parecem que seguiram um processo meio que natural, né? E eu, por exemplo, eu comecei a me alegrar com essa questão aí de tocar na noite, e eu me dava conta sozinha, e assim foi, entendeu? Foi isso que rolou. Então, bom, eu conheci essa vivência musical, aí a gente foi conhecendo gente e tal, e tinha uma galera da época que tocava. Então, o Léo Nunes já fez contrabaixo, o Vagninho, que era de Campinas, o Cassiano. Então, eu pintava, tinha meu trabalho solo, e quando era uma coisa maior, eu chamava músicos para tocar comigo. Aí ensaiava um repertório e mandava ver, entendeu? Mas a década de 90 aí foi uma década de tocar em muitos lugares. Foi uma época de muito barzinho, né? Eu toquei muito no Chopin ao longo de anos, nossa. O Bela Bela, o Acordos, o Mirante, o Concert, Vênus, Casarão, nossa, eram inúmeras as casas noturnas. Então, vamos dizer assim, que a gente tocava bastante, né? Porque a MPB, na época, era música em alta, né? Não é que nem hoje, que de repente você vai num lugar para ver uma música, tá rolando um sertanejo, um forró universitário, que é outro momento, né? Mas na época a MPB estava na crista da onda, né? Bom, eu conheci o Claudinei Douran
na mesma época que do Escaravelhos, mais ou menos aquela época lá. Ele é contemporâneo meu. Claudinei Duran sempre foi muito estudioso, né? E ele é professor, instrumentista e manja muito. E na época eu tive o desejo aí de estudar um pouco mais, né? Eu trago noções de harmonia e não leio pauta, nada disso, partitura, né? Mas eu quis aprimorar esse entendimento aí das escalas, improvisação, né? E foi um estudo bem bacana, mas depois acabei abandonando, porque quando a gente toca para se acompanhar, a gente fica na base, né? Aquela coisa, aquela base. Agora, o instrumentista, que é um instrumentista de fato, ele vai ser aquele cara que vai destrinchar, né, a harmonia e vai poluir de boas notas aí o que a gente está fazendo. Então, eu quis estudar, bom, resumindo, eu acho que eu carrego muito do que eu aprendi. E o Claudinei é um baita professor, amigo. Eu conheci a Odílios através de uma amiga, né, a Carol, e ela cantava, tal, a gente começou, e a gente tinha muito isso, né? A gente cantava as músicas, fazia refrão juntas. Fomos montando o repertório e, por fim, a gente formou uma dupla de 2 vozes e 2 violões. Olha, nós tocamos muito, mas muito mesmo. Foi um período, assim, de trabalho intenso. Começava na quarta e ia até domingo. Às vezes, domingo tocava 2 vezes. E onde, né? Onde? Olha, a gente ia muito para Itu, para Salto de Itu. Chegamos a ir até a tocar em casa de praia, exposição em São Paulo, Centro Cultural Tal Segunda, bares, clubes. Olha, uma infinidade de lugares que a gente trabalhou. Fizemos, inclusive, indústrias. Tipo assim, a indústria fazia aniversário, a gente ia tocar no refeitório para os funcionários. Já fizemos de tudo. Quase que já tocamos na zona. Esse movimento do Pão e Poesia é um movimento vinculado ao Betinho. Ele tinha uma proposta justamente, uma proposta de amparo para as pessoas, né? Então, os shows tinham arrecadação de alimentos e tinha esse objetivo aí. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a premiação era gravar a música. Era um momento assim que era meio difícil gravar, não é que nem hoje, foi ficando cada vez mais acessível. Mas na época, fazer parte do disco era um grande prêmio, né? E assim se deu. E ainda mais interessante de tudo, esse álbum aconteceu no real momento da transição entre o vinil e o CD. Ele foi lançado nas 2 formas. Que legal. Parabéns. Tem nele em vinil e em CD. Uau. A reinauguração do Politeama, ela, vamos dizer assim, reuniu praticamente todos os artistas da cidade. Então, se rolou alguma coisa, foi uma ajuda de custo, não cachê. Porque, mais uma vez, todo mundo queria participar do show de inauguração, né? Aquilo foi um grande acontecimento e foi uma luta de anos aí. Eu não tenho exatamente esses números, mas as ações visando
o restauro do Buritiama, nossa, inúmeras ações foram feitas por grupos diversos. Isso era um sonho da classe artística, né? Então, participar daquele momento ali, todo mundo queria. Bom, conforme eu disse, eu e Aldílis tivemos aí uma atuação intensa demais, né? Então, era um convívio muito intenso. E, bom, toda relação, né, quando ela se torna muito próxima, ela pode sofrer um desgaste, né? Nós tínhamos um acordo que era assim, a gente ia tocar juntas, era a prioridade. Então, tinha agenda, a gente fazia, a gente não dispensava agenda. E, com isso, isso tolhe a possibilidade, muitas vezes, de você fazer com outros músicos, né? Então, foram acontecendo algumas coisas, e entra também em questão, às vezes, a incompatibilidade de escolha de repertório, várias questões que acabam entrando. E, por final, a gente acabou achando melhor dar um tempo. Eu lido muito bem com isso, sabe? Eu acho que as coisas, às vezes, têm prazo de validade, né? E quando termina o prazo de validade, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, partir para outra. Essa experiência na noite, né? Quando esse período aí que surgiu Cantando História, porque assim, a MPB já tinha começado a entrar num declínio, porque as músicas de grande apelo popular começaram a invadir, sabe? Tipo, passa negão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vai, vai. Isso. Começou a entrar no mercado uma música aí meio maliciosa, e a bailarina com a bunda de fora, não sei o quê, e isso começou a sacudir o mercado. Aquela coisa, né, mais comercial, vamos dizer assim. Bom, diante disso, o Eduardo Vicente era um amigo tal, que ele fazia caixa de som para mim, sabe? O pai dele é carpinteiro. E ele é pesquisador. Bom, eu conversei com ele e falei, Eduardo, eu tenho uma ideia, né, de fazer um projeto que leve as músicas dentro da escola, né, que tem um trabalho de resgate dessas músicas. E já visando introduzir no ambiente educacional músicas que são, vamos dizer assim, fazem parte da história da MPB. E com essa ideia de vincular isso com conteúdos trabalhados em sala de aula, né? A gente sabe que o Luiz Gonzaga, por exemplo, ele fala muito da seca, né? É a situação que ele vive. Então, para falar de geografia e de clima, Luiz Gonzaga é sensacional. Ao mesmo tempo em que determinados poemas de Chico Buarque são fantásticos para trabalhar na área da literatura. E assim sucessivamente. Somado ao fato de que a música popular brasileira ela é uma cronista da história. Nós temos a nossa música sempre atrelada aos principais acontecimentos políticos do país, ao longo da história. Bom, o Eduardo, um pesquisador, um cara muito inteligente, bom, juntos eu escolhi umas músicas e ele inclusive, já tinha um trabalho de pesquisa nessa área. Ele tinha feito sobre, parece que, o período do Getúlio Vargas, o Estado Novo. Então, foi uma coisa assim que foi muito instigante. E aí o projeto aconteceu. E ele teve uma cobertura, inúmeras vezes, ele teve a cobertura da antiga TV Aliança, né, que era a Rede Globo daqui, que hoje a TV tem. Parece que teve até uma outra, né? Era uma outra empresa.
E aí, o que aconteceu? A TV Futura, de âmbito nacional, mandaram, a gente nem sabia, né? Mandaram uma das matérias nossa do Cantando História e eles tiveram interesse. E a gente fez parte de um programa da TV Futura que abordava justamente os novos recursos para serem usados no aprendizado dentro da escola. Da música ser um recurso importante para propiciar isso. E assim se deu, né? O Cantando História, ele foi realmente um projeto muito gratificante e até hoje eu vejo os frutos que ele plantou, né? Tem pessoas que não esquecem, que viram na escola e vêm falar para mim. Nunca esqueci aquele dia que você foi na escola, com aquele projeto. Então, isso é muito gratificante. É saber que você plantou uma semente ali numa pessoa que escutou uma música, que foi pesquisar outras coisas e que abriu sua cabeça. E eu quero continuar, eu tenho sim essa intenção. Né? Eu tenho a intenção, eu acabei de me aposentar, sempre conciliei a música, mas nunca abandonei o meu trabalho como servidora pública. Gostei muito de ser servidora pública, muito, muito, muito mesmo. Mas agora eu estou mais livre, então eu quero sim retomar. Jane, eu posso pegar uma bebida? Pode. Eu vou só, então, dar uma pausa aqui. Eu tive pequenos patrocínios, né? Eu tive pequenos patrocínios que ocorreram quando lançou o CD, né? Porque, além do custo todo do trabalho de estúdio, de mixagem, o pagamento do cachê dos músicos para gravar e tudo isso, além de tudo isso, né? Aí vem o lançamento. E no lançamento pode-se cobrar ingresso, tudo, mas a gente, sempre que entra para fazer um show, a gente tem que ter uma garantia mínima de algumas coisas através de patrocínio. Um show assim, né? Bem produzido e tal. Com equipamento de som bom, de luz, né? Bom, então, a produção executiva do CD fui eu que fiz, né? Comecei escolhendo as músicas que eu queria fazer, e aí entrou como arranjador o Pete Calazans, ele fez os arranjos, né? E aí a gente partiu para a gravação no estúdio, né? Eu fiz no estúdio do Marcola, né? O Estúdio Som da Terra. O Marcola entrou também como percussionista. Participaram do meu CD o Claudinei Duran, o Ângelo Corredato, baterista, Renato Viana, o Daniel ZY participou. Quem mais? O Marcola, conforme eu já disse. Então, ele teve participação de vários músicos. A produção em si, né, musical, ficou a cargo do Pete Calazans, e a gente, vamos dizer assim, eu banquei meu CD, aí que tá. Eu tinha esse projeto e eu fui pegando a grana que eu ganhei com música e fui guardando com essa finalidade, né? Não é fácil, né? Porque eu fiz questão de pagar os músicos que participaram. Eu achei, não paguei um cachê grandioso, mas um cachê, pelo menos, né, uma ajuda de custo, porque a gente tem que valorizar o artista, né? Aquela pessoa que está dedicando sua vida à arte. Porque para ser um bom músico, você precisa estudar. As pessoas acham que é uma coisa que cai do céu e entra em você e você se torna um grande músico.
existe o talento, tudo isso, mas existe também a transpiração, que é quando você vai aprimorar aquilo. Isso exige dedicação. Então, o meu CD, foram 10 músicas minhas, algumas músicas são com parcerias de letras de outras pessoas, e por ser uma produção independente, eu gostei muito do resultado, né? Porque para você fazer uma coisa bacanona, você tem que investir, não adianta. Qualidade tem preço. Nesse período, eu comecei a trabalhar, na verdade, como educadora esportiva, dentro da prefeitura. E o que acabou acontecendo é que o meu trabalho exigia muitos eventos em final de semana. Então, eu comecei a tocar menos, e mais em eventos privados e festas. Não estava naquele pique de encarar a noite, de ficar madrugada na noite e tal. Então, eu fiz coisas mais pontuais, né, nesse período, porque eu tinha uma demanda de trabalho de final de semana e que me impossibilitava muitas vezes, né? Então, foi um momento que eu me dediquei mais a isso. Fazer o projeto Cantando História, que ele buscava trazer informação, né, e agregar isso à música, isso me incentivou a começar a pesquisar, né, a música brasileira. Eu fui ler o livro da Chiquinha Gonzaga, da Maísa, e comecei com umas minhocas na cabeça, né? Aí comecei a pensar de fazer um projeto tendo essa abordagem aí, né? Fiquei meio chocada com o problema que essas mulheres viveram. E aí eu resolvi escolher uma data bem apropriada, né, do Dia Internacional da Mulher, para propor um espetáculo trazendo um panorama da mulher, da atuação da mulher desde a Chiquinha Gonzaga. Então, a primeira edição, ela teve o objetivo aí de mostrar como essas mulheres foram guerreiras, né? E o quanto elas foram também estigmatizadas. E aí foi assim, cantei Chiquinha Gonzaga. E outra também, a outra proposta do projeto As Mulheres da MPB foi também reunir outras cantoras de gerações diferentes. Então, na primeira versão, por exemplo, eu busquei a Cacilda Romero, que foi crooner da City Swing, né? Uma cantora das antigas. Busquei a Regina Ocked, também, outras gerações. Veio a Thelma, veio uma mulher que toca sanfona, a Giroto, sobrenome dela. E então era na verdade um show que tinha textos para estabelecer assim uma linha do tempo de quem foram aquelas mulheres, né? Então cantamos Maísa, Dalva de Oliveira, Roberta Miranda, Rita Lee, uma salada, na verdade. Não era uma coisa das antigas, não. Vinha do antigo para o moderno. Então, logo na primeira edição, foi surpreendente o público que aderiu. Aquelas pessoas que eu não sei nem de onde saíram, mas fiquei contente porque percebi que o apelo da MPB era forte. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela.
O Márcio Ferrazzo, né, que é também um produtor, ele frequentava muito Natura, né? E o Roberto Zambelli, nossa, era o dono da noite lá, né? Tocava direto lá no Natura. O boêmio, né? Aí, o que aconteceu? O Márcio conversando com o Zambelli falou para ele que tinha um sonho, né? Que ele tinha um sonho de fazer um show comigo. Aí o Márcio veio aqui em casa, né? E fez convite. Clarina, o Zambelli falou que sonha em fazer um show com você. Achei a ideia ótima, né? Só que aí eu falei, puxa, o que faremos juntos, né? Aí eu falei, a gente poderia contar a nossa história, né? Então, o Zambelli tinha um vínculo muito forte com o João Paulo, né? O João Paulo, que inclusive faleceu recentemente. Eles tinham o grupo Papoeira, que era contemporâneo do grupo Scaravellis, que lá do começo da conversa. E aí eu falei, então, e eu poderia trazer também pessoas da minha história. E assim se deu, né? Eu trouxe a Odílis e o Claudinei, parece também, acho que sim. O Zambelli trouxe o Jean Paulo, e a gente deu esse nome por causa desse reencontro dessas pessoas aí. E aí foi um trabalho bem legal, que a gente se reencontrou no palco, e foi muito gostoso. Vamos lá. O projeto desse espetáculo do Hinos Corradim, ele vem, na verdade, agregado a várias outras coisas, né? Então, vamos lá. Por ocasião dos 80 anos dele, a cultura tinha o desejo de lhe prestar uma homenagem, né? E aí surgiu uma ideia excepcional. O João Borim foi o curador nessa área, de fazer uma exposição, uma grande exposição de fotografias. Porque o Hinos tem no ateliê dele, nas paredes, as fotos, é uma loucura, porque tem dedicatória, tem gente... Olha, é uma coisa louca. As paredes do ateliê contam a história dele. Então, o João Borim fez umas fotos de tudo aquilo, foram montados painéis gigantes com essas fotos. Tem umas fotos muito loucas, tem uma foto do Hinos comendo macarrão, sabe? Umas coisas malucas ali. E aí teve uma exposição de esculturas também, né? Que o Hinos tem aí um trabalho com esculturas. Então foi uma coisa completamente diferente. Essa exposição no saguão do Centro das Artes, né? Uma escultura gigante de fibra, a exposição das fotos e as esculturas ali. E o espetáculo. Então, como o Hinos é uma pessoa, um amante da música, sabe? Ele pinta sempre ouvindo música, ele adora jazz, tal. O que aconteceu? A gente bateu a ideia de fazer uma homenagem para ele musical, um concerto para hinos. Onde, nesse concerto, a gente ia cantar o que ele gostava. E foi feita uma pesquisa com ele sobre isso, né? Quando ele chegou no Brasil, em 51, a música Meu Primeiro Amor estava no auge, né? E ele adora essa música, porque ele conta que quando ele chegou no Brasil, ele ficou muito feliz, né? Essa terra aqui, abençoada por Deus. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. E o primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e lavou. Nesta solidão
dia, o que me alivia são meus tristes olhos, são prantos de dor que dos olhos cai, é porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. O Enos também gosta de jazz, né? Então, teve jazz, música do Dorival Caymmi, que o Enos conheceu o Dorival Caymmi, e antes de gravar o João Valentão, o Dorival Caymmi cantou para ele João Valentão. Todas essas histórias estão no espetáculo. Então, foi um espetáculo assim. Teve também malabaristas durante o show, manipulando as bolas que o Enos tem nas suas obras, né? Então, foi uma coisa muito legal. Imagina, envolveu um grupo muito grande, e foi isso, foi uma homenagem da prefeitura para o Enos Conradini, da cultura, né? Vamos dizer, da cultura da cidade. Na verdade, eu fui coprodutora. Eu acabo sempre fazendo, em todos esses projetos, Janja, eu acabo sempre assumindo a produção executiva e administrativa, né? Pode não parecer, mas isso exige muita organização, né? E principalmente esse processo de cobrança que a gente tem que fazer com os vários fatores envolvidos numa produção, né? Você vai tratar som, você vai tratar luz, você vai tratar com o fotógrafo, você vai tratar com o cara que vai filmar, e você vai tratar com os músicos, vai agendar, vai reservar um estúdio, você vai, entendeu? É uma coisa que eu fiz bastante, é uma coisa bem, vamos dizer, toma muito tempo da gente. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. O projeto As Mulheres da MPB, eu sempre tive o desejo de que ele fosse um projeto bem produzido, né? Então, você pensar num iluminador, você pensar num cenário, você pensar em atrativos aí para trazer mais profissionalismo para a produção, para enriquecer. Bom, em 2007 e 2008, o projeto As Mulheres da MPB foi na Sala Glória Rocha, né? A Sala Glória Rocha tem 326 lugares, tinha, né? Então, ali na Sala Glória Rocha, com 200 pessoas, 250, já fica bacanão, gostoso. Mas, em 2011, aí sim eu acho que eu fui ousada. Eu quis partir para uma coisa maior, um palco maior. E aí solicitei o Politeama para fazer o show, né? Bom, eu tinha que pensar também num tema, né? Cada ano eu trazia uma história para o espetáculo. E nesse ano, o que eu percebi? Eu percebi que os homens sempre fizeram muitas músicas com nome de mulher, né? São verdadeiras declarações de amor, assim, músicas bonitas. Eu pensei, puxa, eu vou fazer um show com músicas com nome de mulher, mas não só isso. É um nome de mulher e também são mulheres diferentes, né? Então, por exemplo,
Tem a mulher da Severina Chique Chique, né? Que o cara tá de olho na boutique dela. Depois, tem a mulher de Tieta, que é a prostituta que foi fazer a vida na cidade grande. Depois tem a Bete Balanço, que é uma descarvada. E assim sucessivamente, entendeu? Sim. Tinha a Iracema, que morreu atropelada, né? E a Madalena, e assim foi, né? E mais do que isso, aí eu resolvi trazer a dança junto para esse espetáculo, né? Tem a cantiga para Luciana, então foram colocados 2 totens no palco, onde um casal de bailarinos dançava em algumas músicas. Então foi uma experiência magnífica, magnífica. O Vavá fez a iluminação, fez muito bem, sabe? E já aí era sempre no mínimo 10 músicos participando, entre a banda e as cantoras, entendeu? Então 2011 foi esse tema. Em 2011, uma das músicas que eu cantei foi Lady Laura. Adoro Lady Laura. E a banda, quando ia tocar Lady Laura, eles ficavam tirando sarro, sabe? Tipo, né? Brega, tal. E eu adorava cantar lá Lady Laura. E em 2012, eu vim com essa ideia aí. Cantar Roberto Carlos, né? Daí, conversei com a banda, falei, gente, é o seguinte, fiquem à vontade se não quiserem fazer, porque é Roberto Carlos. Mas aí eles toparam, sabe? Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura, Lady Laura, leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Muitas vezes me sinto perdido no meio da noite. E aí, nesse show, vieram 6 cantoras. 6. Vou falar. A Zezé Ambrósio, a Regina Ockdi, eu, a Odílis, a Thelma e a Célia Giroto. 6 cantoras. E fizemos esse espetáculo que realmente, assim, teve uma repercussão muito boa. Foi uma produção assim bem feita. A TVE fez a gravação do espetáculo e se tornou um programa de final do ano, né? Fez edição instantânea ali. Então, aquele baita caminhão da TVE lá fora filmando, em edição instantânea, foi muito legal, muito. E aí, gente do Clube Jundiaense estava na plateia, já chamou o Tênis Clube, então começou aí o show começou a ser muito requisitado, né? E foi assim uma experiência fantástica. Essa história de fazer música e trazer conteúdo, né? Ficou meio marcado em mim, né? Eu estou sempre gostando dessa história aí de fazer um show onde eu vou falar alguma coisa sobre o que eu estou fazendo, né? E o show Vale Tudo foi o seguinte, eu li o livro do Nelson Motta sobre o Tim Maia, fiquei fascinada com aquela história, né? E falei, pô, vou fazer um show, Vale Tudo. Engraçado que na época ninguém estava cantando Tim Maia, sabe? Depois que eu fiz esse show, todo mundo começou a cantar Tim Maia, mas tive essa ideia bem lá atrás. E aí,
que eu fiz? Eu montei um roteiro de espetáculo para contar a história do Tim Maia, né? Breves textos ali falando dele, e trouxe o Renato Viana, né? O Renato Viana já tinha participado do projeto do Hinos, Aldiris Moro também, que já tinha participado do projeto do Hinos, e, na verdade, eu trouxe praticamente a mesma banda, que fez o Hinos, as Mulheres da MPB, aqueles músicos que a gente já estava familiarizado. E assim a gente fez Vale Tudo, né? Que mais uma vez foi solicitado para ser feito em outros locais, e onde a gente cantou tudo do Tim Maia, aí, as melhores músicas, e falamos um pouco da história dele, né? Tim Maia tem uma história fascinante, às vezes trágica, muito cômica, mas é uma figuraça. Vale, vale, vale tudo. Vale, vale, vale tudo. Faz o que quiser, faz o que quiser. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Nesse período, coincidiu com o meu ingresso na Unidade de Gestão de Cultura. Na verdade, eu vivi o serviço público por 36 anos, dos quais os últimos 6 anos foram na cultura. Então, eu fiquei 15 anos em obras, 15 anos no esporte, 6 anos e meio na cultura. Quando eu fui trabalhar na cultura, a questão de fazer aí produções aí maiores, para teatro, o Glória Rocha foi fechado, né, gente? Quando a Boate Kiss deu aquele escândalo lá, no governo do Bigardi, o Glória Rocha foi fechado. Até agora ele não reabriu. Então só restava o Politeama para fazer espetáculos. Eu, estando dentro da cultura, ficaria totalmente antiético eu ter um apoio da prefeitura. E aí eu volto a dizer que, mesmo se a prefeitura não der nada, ter o logo da prefeitura é uma chancela em qualquer trabalho que você faz. Então, eu não poderia ter nenhum tipo de vínculo com a prefeitura, e isso me afastou aí de projetos maiores. No entanto, nesse período, não é que eu parei de fazer coisas. Eu, há muito tempo, me afastei da noite, né? Sinceramente, eu não tenho muito pique para encarar, ficar tocando na noite até altas horas, a não ser ambientes mais, vamos dizer assim, mais descontraídos, vai. Então, o que acabou acontecendo? Esse período aí, como eu não estava tocando na noite e tal, eu acabei fazendo coisas fechadas, né? Então, de repente, em período do Dia Internacional da Mulher, me convidam para ir num evento da Unimed, sabe? Esse tipo de evento onde você vai fazer o show para um nicho específico. Eu continuei fazendo isso, festas particulares, mas, na verdade, essa questão de produções maiores realmente ficou adormecida. Por outro lado, também, por estar lá dentro, eu não podia participar das festas, né? Eu trabalhei lá diretamente na área na diretoria de cultura, que é o local que faz todas as programações. Então, isso aí é uma questão legal, né? Legalmente, o servidor público ele não pode, né? Ele não pode ser contratado, porque isso vai ferir aí o princípio da impessoalidade, né? Como que eu, trabalhando lá dentro, vou me contratar? Onde todo mundo me conhece, então é aquela coisa, né?
Então, ao mesmo tempo em que eu não fiz as grandes produções, eu também não participei de festas populares, de coisa nada da prefeitura. Então, fica parecendo que teve essa lacuna, mas não foi bem uma lacuna. Eu fiz coisas mais particulares, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, eu fiquei meio distante do Venâncio, né? Mas eu trago comigo uma grande felicidade, que o Venâncio ia nos meus shows, sabe? Tenho fotos com ele, tudo. Eu gostava muito do Venâncio, né? E a verdade é que quando ele morreu, eu não consegui nem ir no enterro dele. Houve um desencontro. Mas o Venâncio partiu, né? E ele deixou aí uma obra que ficou nas pessoas, né? Por quê? Porque ele fazia parte de rodas. A gente, por exemplo, frequentava a Praça das Rosas, lembra, Janja? Claro, sem dúvida. Claro. E as músicas, né? A Praça das Legal. Rosas. Me lembro muito bem. Aquela galera toda ali, né? Cantava junto. Putz. Isso. Aquilo ficou nas pessoas. E não só nas pessoas daquela geração, mas numa geração que veio depois, que veio 7 anos depois, 8 anos depois, que aí vai incluir a Thelma, o Tom Nando, o Fofão, né? Vai incluir as pessoas mais novas que vieram depois. Todo esse povo aí, o Gariba, na verdade, a música que o Venâncio deixou, ela não morreu. Ela ficou... essas pessoas continuaram tocando Venâncio. Bom, resumindo, um belo de um dia, eu tinha acabado de voltar de uma viagem, eu tinha ido para Portugal, então eu tinha voltado de viagem, assim, quando a gente volta de viagem, a gente volta com o espírito sonhador, né? Renovada. Nossa. Renovada, isso. Aí eu recebo uma ligação do Flávio Gucci. O Flávio Gucci, quando o Escaravelhos, naquele festival lá, em 81, o Flávio Gucci estava lá também. Tá? O Flávio Gucci conheceu o Venâncio, participou de todo aquele movimento daquela época. E ele me ligou e falou assim, Clarina, eu estava vendo um vídeo do Eric Clapton, tributo não sei de quem lá, que eu achei fantástico. O Eric Clapton participou, nem lembro o tributo que era. Bom, resumindo, ele falou assim, puxa, sabe o que eu pensei? Por que não fazer um tributo ao Venâncio? Né? Aí eu falei para ele, eu acho ótimo, né? Eu topo. Aí, o que veio imediatamente? Você falou de direito autoral, né? Eu falei, olha, Flávio, eu topo sim, e eu vou falar com o sobrinho do Venâncio, que eu conheci, sabe? O sobrinho do Venâncio, Christopher Furtado, ele também entrou na música por influência do tio. E eu conheci o Christopher e falei, pô, vamos trazer o Christopher. Trazendo o Christopher, a gente traz a família junto nessa homenagem ao Venâncio. Então, a questão do direito autoral e da família nesse processo foi muito legal. Foi muito legal porque eles me conheciam outras pessoas que estavam participando ali, né? E eles autorizaram, né? A gente fez um acordo em determinadas questões e deu tudo certo. Bom, isso é como surgiu o projeto. Mas aí, quem iria participar do projeto? Quem? Né? Eu pensei, eu vou convidar pessoas que conviveram com o Venâncio, que dividiram o palco com ele. E fui atrás dessas pessoas. O Marcola, por exemplo,
conversei com ele, porque a Thelma gravou músicas do Venâncio. O Marcola já tinha tido uma outra ideia, mais diferente, de gravar Venâncio e Jujuba, né? Mas não era ideia de show, como o que eu propus. Na verdade, o principal objetivo do projeto do Venâncio foi imortalizar a obra dele. Por quê? Porque o Venâncio não deixou um registro oficial dessas músicas. Essas músicas não estão nem registradas, para você ter ideia. Porque no meio do processo a gente percebeu que elas só poderiam ser registradas no nome dele com umas questões que a família ainda precisa resolver, entende? Então, de qualquer modo, essa obra está imortalizada, está no canal do Venâncio, né? Já é um documento que garante o direito autoral da obra dele. E aí eu convidei todos esses músicos aí, pessoas que conviveram com ele, essas pessoas vieram, nós iniciamos do nada o projeto, sem perspectiva de dinheiro, de nada, porque não tinha nada ainda, pensando numa forma de fazer. Foi aí que eu sou uma pessoa bem organizada, então eu peguei uma fita cassete que eu tinha, que tinha o Pelos Ares da Ilusão, que foi gravado na Praça do Fórum. Com a minha viola na mão, eu tenho duas asas que podem me levar por toda essa imensidão. Eu vou muito além do espaço sideral, tenho preso em mim um demônio celestial. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Em 1989. Nossa. Com o Venâncio vivo, tocando ao vivo em cores ali. Eu, o Fofão e o Paulitros, criancinha, tocando. E isso fez parte de um programa da TV Cultura. Porque estava em videocassete, porque era muito antigo, é de 89. Eu tinha essa gravação. Aí eu eu mandei digitalizar isso. Entendeu? O grupo que a gente era Clave de Fá. Clave de Fá. E os caras escreveram errado ainda, ficou Crave de Fá. Eu resgatei esse material. Então, com o material que eu tinha, eu mandei uma solicitação para o Sesc. E o Sesc comprou o espetáculo. Entendeu? O Sesc comprou o espetáculo. O Flávio Gucci entrou com a produtora dele, investiu também no projeto, que resultou na gravação ao vivo desse espetáculo com uma qualidade bem legal, né? Lá no Sesc, com uma iluminação top, ficou muito legal. E depois disso, esse projeto da banda, né, se tornou a banda Mágicos e Místicos. Tocamos na Festa da Uva, tocamos no Yellow, e a gente tem também o desejo de levar esse projeto adiante, tá? Porque rolou um astral muito legal, foi um projeto muito gostoso de fazer. A música Pelos Ares da Ilusão tem uma frase assim: sou um visionário, eu não nego, sou daquela geração, irmão. Então, esse visionário, ele está na letra da música. E a gente achou que, embora fosse um nome muito comprido para o espetáculo, traduzisse bem quem foi o Venâncio. Um visionário pelos ares da ilusão. O Venâncio sempre foi um cara muito sonhador, ele não se enquadrou no padrão, né, no padrão normal, vamos dizer assim. Ele foi uma pessoa que, além de música, ele também pintava, ele fazia tanque de moto,
silcava a camiseta com as artes que ele desenvolvia. Então, ele foi uma pessoa que quis viver a arte e não quis se enquadrar num sistema, né? Diferente de mim, que eu sempre mantive uma profissão, a música para mim nunca saiu da minha vida, mas, por outro lado, eu tinha uma preocupação, vamos dizer, de uma garantia de um futuro, né? Eu sempre fui muito ajuizada. Então, vamos dizer assim que eu me enquadrei bem no sistema, né? E o Venâncio não. Ele pagou um preço caro por isso, né? Mas foi o rumo que ele escolheu. Então, um visionário pelos ares da ilusão traduz muito, assim, bem o que de fato foi o Venâncio. 40 anos, vamos fazer uma festa. Vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Isso aí, Clara. Ô, Janja, Parabéns, Clara. Obrigado. Eu não tinha me dado conta desses 40 anos. Você que está me fazendo ver isso. Para mim parece ontem. Janja, eu conheci você logo que eu cheguei aqui em Jundiaí. Então, em 2000, aí que tá, né? Conforme eu falei para vocês, o fato de eu ter trabalhado dentro da cultura, né? Eu digo dentro da cultura, dentro da unidade de gestão de cultura, que é um órgão público da Prefeitura de Jundiaí. O fato de eu estar lá dentro sempre me impediu de participar de festas. Aí, em outubro, eu me aposentei, imediatamente já abri uma empresa, né, no meu nome, para começar a atuar, né, nessa área de ter um CNPJ e tudo. E já fui lá no cadastro de artistas, né, e escrevi meus projetos, e assim se deu. Então, logo em 2020, aí, a minha primeira festa da uva em 7 anos, né, que eu fiquei ausente. Então, eu gostei muito. Bom, eu cantei Roberto Carlos, eu não cantei o mesmo repertório que eu fiz no show As Mulheres da MPB. A banda em si foi o Renato Viana no teclado e voz, o Rogério Portela na guitarra, Éder Dias no baixo e Mazola na bateria. É uma banda que me acompanha sempre, já de longa data, esses músicos fazem comigo, mas é assim, chama para fazer, ensaia, faz, não tem como manter o vínculo com esses músicos, né? Até desse último show aí, a gente fica todo animado, não, vamos ensaiar uma vez por mês, Bom, aí veio a pandemia. Bom, a banda Mágicos e Místicos, que foi essa banda feita com as pessoas que tinham contato com o Venâncio, ficou uma banda enorme, sabe? Vou falar os nomes aqui, que me perdoam se eu esqueci. O Gariba, o Paulitros, Paulo Silva, o Marcola, o Bocudo, o Eduardo Nunes, o Tunão, né, o Antunes Nasser, a Thelma, o Tom Nando, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, acho que eu falei todos, e o Christopher Furtado. Bom, somos em 9 músicos, né? E então é um grupo bem gostoso de se trabalhar. Vamos dizer assim que a gente tem uma pegada meio Novos Baianos, né? Aquela coisa meio bastante vocal, e também a questão do trabalho autoral, né? Essa banda a gente já se manifestou assim, a gente tem o desejo de levar esse trabalho adiante e de ser um trabalho autoral. Conforme você disse, né, Janja, eu componho bastante. Se eu sentar para compor, eu faço música.
Mas a gente está vivendo um momento, de modo geral, nas artes, em que existe uma certa, vamos dizer, um certo preconceito com o que é novo. As pessoas querem ouvir o que conhecem, então a gente às vezes não se sente muita vontade de, em determinados ambientes, tocar uma música própria. Então a gente acaba aí aumentando cada vez mais a pasta de composições, né? E essas canções acabam ficando ali meio que adormecidas. Mas a banda Mágicos e Místicos ela viria com a proposta de um trabalho autoral, de originalidade, né? De ser uma banda com uma linguagem própria, né? E isso eu acho bem interessante esse tipo de proposta. Essa nova situação, né? Justamente conforme eu falei para vocês, né? Eu me aposentei, estou com todo o gás aí. Eu tinha vários shows marcados para março, principalmente em função dessa questão do projeto As Mulheres na MPB, né? Porque agora, ultimamente, dentro dessa mesma linha de trazer um olhar para o universo feminino, eu comecei a organizar uma banda só de mulheres, chama Banda Delas. Então, a Isa Guedes no violino, a Mirna Carvalho no piano, eu com voz e violão, a Odires também participa, a Thelma Costa participou já também, a Bel Rebelo. Então, mas eu tinha shows aí especificamente com a Isa Guedes e com a Mirna Carvalho. Tinha shows contratados, né, inclusive dentro da comemoração até da assessoria da mulher, né, que cuida desses assuntos junto à prefeitura. Todos esses shows foram cancelados em março. Bom, aí veio a pandemia, né? Aí eu comecei a ver que as pessoas estavam fazendo lives e eu me animei para fazer live. Mas é assim, eu nunca tinha feito live, nem sabia como é que era. Bom, a gente tem que aprender tudo, entender a tecnologia, testar o som que é melhor, é uma loucura. Mas como eu tenho praticado o isolamento de forma rigorosa, eu acredito que eu devo cumprir o meu papel enquanto cidadã de evitar a propagação desse vírus, e eu estou fazendo tudo sozinha. Bom, a primeira live acabou a memória do meu notebook, deu pau lá, eu não me via mais, fiquei fazendo sem me ver, foi uma coisa. Bom, na segunda live, a memória do celular deu problema. Seu celular não tem mais memória. Pum! A live caiu no meio. Na terceira live, eu já estava mais afiada. Então, já fui lá, tirei todos os arquivos do celular. Bom, resumindo, eu gostei da brincadeira. Eu gosto muito de falar. E essa história de pesquisar sobre música, de ler livros sobre a questão e tal, eu gosto de compartilhar esse conteúdo. E mais do que isso, eu gosto de compartilhar ideias. Então, eu gostei da brincadeira, porque depois que eu faço a live, eu vou lá e leio tudo que escreveram. Eu sinto também, quando eu fico sabendo quem está me assistindo, é como se eu estivesse sentindo que esse público está comigo. E me dá uma sensação gostosa. É interessante isso. Por quê? Eu jamais teria essa oportunidade num barzinho, né? Tem gente que vai me assistir que jamais iria me assistir numa casa noturna, num evento, no que quer que seja. Eu acho que abre a possibilidade de pessoas aí começarem a assistir e gostar dessa brincadeira. Inclusive, por quê? Porque ela propicia uma troca de ideias.
eu posso falar um assunto ali, eu achei engraçado, sabe? No meio da live eu falei, gente, pô, bate palminha. Depois eu fui ver, vários bateram palminha, sabe? Eu falei assim, gente, o bom da live é que você pode estar onde você quiser. Exato. Você pode estar na sala ou você pode estar no banheiro. Exato. Daí teve gente que falou, estou no mercado, eu estou no jardim. Entendeu, Janja? E aí, Janja, por exemplo, você pode encontrar alguém que ia na Praça das Rosas e fala, Janja, quanto tempo? E você reúne uma tribo, na verdade, né? Então, e aí, o que acaba acontecendo, na verdade, é que essa necessidade que a gente sente de se relacionar, ela pode, de certa forma, ser aliviada nesse tipo de contato, embora virtual, aí, mas reunindo pessoas que gostem do mesmo estilo de música, que viveram no mesmo período e que acham legal escutar as histórias. E assim vai, entendeu? É um entretenimento interessante, eu acho. Então, aí que tá. Ela fica... se alguém entrar na minha página agora, já se passaram 10 dias da live, vai conseguir assistir ainda. A Sandra Carne sempre esteve aí envolvida nas minhas produções, de modo geral, ela produziu junto, e ela sempre está junto, colaborando. Então, principalmente nesse momento, conforme eu já falei aqui, eu estou levando muito a sério essa questão do isolamento. Então, quando surgiu, a Sandra mora comigo, né? Então, quando surgiu a ideia de fazer a live, já falei para a Sandra, você vai ter que ajudar, né? E beleza, ela falou, tô dentro. A Simantovani é uma amiga, né, que gosta muito de música e também ela se propôs a ajudar. E aí formou essa equipe aí, que elas ficam... a minha live também tem um delay, sabe? Porque assim, elas ficam falando todo mundo que está entrando. É uma forma de eu criar na minha cabeça a ideia desse público. Eu preciso saber, é gostoso saber, né? Inclusive porque as pessoas fazem pedidos e se ela estiver lá, eu vou atender o pedido dela. Então, as pessoas fazem o pedido na live, mas se eu puder atender ali na hora, eu faço. Mas às vezes tem música que eu ainda não canto e que eu vou tirar a música para a próxima live, que nem está acontecendo agora. Eu estou tirando umas músicas, é bem legal porque obriga você a tirar a música. Vai escutar a música, é gostoso, né? Eu vou cantar Dias Melhores do Jota Quest, que é para um amigo que pediu, porque ele acha que tem tudo a ver com a pandemia. Elas trabalham nessa linha de me dizer quem está ali, de falar de alguma coisa. Eu tenho recebido muitos pedidos de músicas minhas, né? Eu fico muito feliz de pessoas que têm meu CD e que querem escutar uma música minha. Então, é uma coisa assim, é bem gostoso essa coisa da live, mas precisa ter uma produção mínima, né? Eu coloco o celular ali, ligo o meu equipamento de som e mando ver. Eu não estou sabendo quem está lá, porque o celular fica ali, aquela 300 mil carinha, que eu não sei quem é, entendeu? E aí precisa dessa assessoria. Aí alguém que está assistindo fala, o som não está bom, está picotando, entendeu? E vão dando feedback para a gente que está fazendo, entendeu? Então essa equipe aí é bem legal. A Sandra Carne e a Simantovani. Embora eu tenha produzido aí vários espetáculos trazendo a temática da mulher, né, vamos dizer,
a atuação da mulher na música e tal, eu nunca me engajei em movimentos voltados para isso. Na verdade, assim, o enfoque do trabalho que eu fiz foi muito voltado para a música. Então, vamos dizer assim, ele não vem carregado assim de uma atuação mais política voltada para determinados movimentos. Mas ele acaba se inserindo nesses movimentos, na medida em que, por exemplo, a gente tem na estrutura ali da prefeitura, junto ao gabinete do prefeito, as assessorias, né? Assessoria da juventude, do idoso, assessoria dos portadores de deficiência, por aí afora, das mulheres também. Então, por exemplo, embora eu não esteja diretamente atuando em certos movimentos, de repente eu sou solicitada para fazer um espetáculo e cantar essas questões que envolvem aí, vamos dizer, a inserção da mulher na música. Hoje nós vivemos um momento em que a mulher definitivamente conquistou o seu espaço dentro da música brasileira. Não podemos dizer que isso seja uma coisa completamente resolvida, né? Tem um dado muito importante que, se você observar, é que geralmente as mulheres não, bandas de mulher é muito difícil, né? A maior parte os instrumentistas são homens, né? Eu acho que tem a ver ainda com um certo, vamos dizer, a mulher não conseguia assim levar adiante uma carreira artística, tendo um marido, vamos supor, né? A mulher casa, tal, ela atua, ela é musicista, mas aí ela tem filhos, tem a família. Como que o marido que não é da área vai entender que a sua esposa vai de sábado à noite, do domingo, sexta-noite, vai estar, vamos dizer assim, se apresentando profissionalmente, vamos dizer assim. Existe um cerceamento, às vezes tem homens que são ciumentos, porque a mulher vai estar ali em evidência. Muitas delas, elas têm assim aquele apelo mesmo da beleza física, de estar com uma roupa provocante, e tem vamos dizer assim, que o machismo não deixou de existir, né? Então, é isso que eu penso. Os meus planos são... eu quero muito voltar com o projeto Cantando História. Eu acho muito gratificante se inserir aí no âmbito educacional, visando, vamos dizer, ampliar o universo dessas crianças em relação à música. Eles conhecerem, né, coisas do passado, conhecer a história contada de uma forma diferente. Então, o projeto Cantando História é uma coisa que eu tenho desejo de retomar. Fora isso, a banda delas, esse projeto de música de uma banda só de mulheres também, é um projeto que estava a todo vapor. Tem a banda Mágicos e Místicos, tem coisa pra caramba. E, além do mais, o projeto As Mulheres da MPB também. Eu tenho tudo isso assim, fervilhando na minha cabeça. Acima de tudo, eu tenho o desejo de permanecer atuando na música. A música, ela está em mim, né? É uma coisa que hoje eu vou ter a liberdade de ter muito mais tranquilidade para me dedicar mais a isso.
Então, eu tenho um monte de ideias na cabeça, fervilhando, né? Inclusive, o projeto Cantando História, eu penso até uma coisa que não acontece, que não existe, dentro das escolas, por exemplo, é você incentivar que a escola, que quem gosta de música, tal, que forme uma banda, festivais estudantis, né? Como eu falei para você, eu cheguei em Jundiaí, fui lá no instituto, num festival de música. Hoje a gente não tem aí um incentivo para a juventude nesse sentido, né? De ter movimentos e de se cultivar isso desde cedo, né? Então, tudo isso está muito fervilhante na minha cabeça e no meu desejo. Eu até quero falar aqui, né? Eu achei muito legal esse convite seu. Nem eu me dou conta de que estou há 40 anos nessa. Nossa Senhora, é bastante tempo, né? E aí, diante das perguntas que você me fez e tudo, eu fui até nos meus guardados pesquisar como foram certos momentos, né? E eu constatei que eu fiz coisa pra caramba, né? Eu sou meio inquieta, e como eu avalio esses 40 anos? Tudo isso se deu devido ao meu desejo enorme de fazer. Vamos dizer assim, de certa forma, eu sou meio obcecada por fazer as coisas que eu acredito, né? Como eu avalio esses 40 anos? Eu avalio como muito positivos, porque me trouxeram um prazer enorme de ter realizado aí esses projetos. Eu me sinto muito feliz por conhecer tanta gente dentro da música. Eu adoro compartilhar, eu adoro estar com outros músicos no palco. De modo geral, eu adoro subir no palco e cantar, sabe? Eu gosto muito, muito disso. E eu acho que uma vez eu vi o Eduardo Dussek falando sobre o que é o sucesso. Sucesso, o que é sucesso, né? O sucesso é a sucessão de coisas, né? O sucesso é um adjetivo do que não para. Ele está se sucedendo. Então, eu considero que eu tive sempre sucesso, porque eu nunca parei. E isso está ligado muito ao meu desejo de fazer. E não tanto aos incentivos externos que vêm. Porque não é fácil ser artista, né? Não é fácil ser artista, principalmente quando você faz alguma coisa que não está alinhada com as paradas de sucesso. Hoje a gente vive um momento da música brasileira. A música brasileira é muito rica, mas determinados ritmos aí tomaram conta e as pessoas estão consumindo, aquela questão, é a cultura de massa, né? E então é isso. Eu avalio esses 40 anos como muito gratificantes para mim. De eu estar viva, com vontade de fazer e com gás para continuar. Então, é uma nítida concessão ao que o povo quer. O povo quer ouvir o que gosta, o que já conhece, e ele tem uma certa resistência ao novo. Então, 40 anos já, você está prometendo que vai fazer um grande espetáculo para comemorar e eu serei a convidada VIP. Exatamente. Eu quero agradecer imensamente essa live e a oportunidade de registrar
essa trajetória aí desde 1980 até hoje, são 40 anos de história da musicista Clarina Fazzanaro. Então, Janja, eu é que agradeço esse convite que você me fez, né? Realmente a gente teve um convívio intenso ali lá atrás, né? Quando eu mudei para Jundiaí, eu te conheci nas rodas ali da Senzala, da Então, Pauliceia, né? No celular, grupo. né? E depois a gente não se viu mais. E aí eu também fico muito contente por você aí estar aí embarcando nessa coisa de publicitária, de fazer produção de entrevistas e tudo isso que você está fazendo. Eu agradeço muito o convite, eu gostei muito, conforme eu falei, eu tive que pesquisar até a minha própria vida, né? E eu identifiquei que eu fiz bastante coisa, porque a gente mesmo esquece às vezes o que fez, né? E eu sou, vamos dizer assim, eu sou muito inquieta e para mim a vida é movimento. Portanto, eu vou sempre estar atrás de realizar alguma coisa. E eu gosto, sabe? Gosto de envolver as pessoas. Eu gosto desse desafio, né? E é lógico que a gente tem medo que as coisas deem errado, mas as coisas vão dando certo porque você vai fazendo e você vai adquirindo a experiência de fazer. Então, com essa experiência, a chance de fazer o que dá certo é cada vez maior, né? Então é isso. Para mim a vida é movimento e eu gosto de fazer. Estarei sempre em busca disso, de fazer coisas novas e de buscar a realização através da música. Enfim, 40 anos. 40 anos. Então, eu tenho... Mas é isso aí, Janja. Eu vou jantar, tô com então fome. Vai, amor, desculpa, olha, nós estamos aqui há 3 horas e 35 minutos.